Sejam muito bem-vindos. Este é o programa Almoçando com a Vete e aqui a gente discute conteúdos e estratégias de raciocínio clínico para você dominar de vez os diagnósticos na sua rotina, interpretar exames complementares com assertividade e assim salvar mais pacientes, fidelizar mais clientes. Esse é o nosso grande objetivo por aqui. Então, beleza, hoje nós temos mentoria ao vivo, toda quinta-feira estão rolando as mentorias ao vivo por aqui, gente. Para quem ainda não sabe como isso funciona, nós criamos um formulário Google onde você pode enviar o caso clínico para participar aqui ao vivo com a gente. A gente vai avaliar o caso clínico, vocês vão mandar primeiro pra gente por direct, né? A gente manda ali pelo Instagram e aí a gente vai avaliar com vocês, pegar todos os dados e vai discutir aqui ao vivo. Hoje, inclusive, a gente tem uma convidada especial, a Thalita Ribeiro. Thalita, tá por aí? Estou te esperando aqui pra gente começar. Você entrando, a gente já vai começar. Então, assim, pra quem não participou ainda, gente, vocês podem, lá no canal Vets VIP, a gente manda esse formulário. Eu vou mandar ele de novo aqui agora, porque aí quem não sabe do que eu tô falando já vai ver chegando no canal do Telegram. O canal do Telegram, Vets VIP, é um canal de conteúdo gratuito que nós temos aqui na RCVET. E para participar dele você só precisa baixar o aplicativo Telegram, clicar no link da bio do canal, tem um link na nossa descrição de perfil, beleza? E neste canal a gente manda conteúdos exclusivos, a gente manda mais casos clínicos, áudios sobre as lives, avisos de lives para que você não perca nenhum conteúdo. E eu estou mandando neste momento o formulário para participar de lives como esta, como um mentorado aqui por nós professores Paulo e Helena. Eu sou a professora Helena. E nas quintas-feiras a gente tem essa live ao 12h14 e na segunda-feira às 20h30, tá? De onde você é, Thalita? Sou de Pará de Minas, Minas Gerais. Isso é interior? Onde que fica? Interior, próximo a Belo Horizonte. Show de bola. Então aí tem muita leishmaniose, né? Que a gente começou a conversar sobre o caso. Tem mas sim. acredito que não é, tá? Mas só pra gente conversar um pouco. Beleza, eu vou colocar. Ah, tá ótimo o áudio, então show. Você tá em casa agora ou tá na clínica? Tô em casa. Você atende a domicílio? Eu atendo a domicílio. E daí você interna em alguma clínica parceira? É isso? Isso, eu tenho um hospital parceiro que os meus pacientes que precisam de internamento, eu faço a internação lá. Entendeu? Tá bom. Sou recém-formada, professora. Formei ano passado. Ah, que legal, mas que bom que você já está atuando, né? Muito bom. E fique bem tranquila, tá? Às vezes o pessoal fica um pouco nervoso de estar aqui na live. Demais. Aquela, você corrige meu termo se eu falar alguma coisa errada. Imagina. Não, fique bem tranquilo. O nosso objetivo é te ajudar e ajudar o seu paciente, única e exclusivamente, tá? E o pessoal que acompanha aqui é muito gente boa. Ninguém fica falando nenhuma bobagem, não. Fica tranquilo, tá bom? Falo aí. O Davi tá falando que é pra te falar uai. E eu vou tomar chimarrão como uma boa sulista, né? Toda live eu tô aqui com meu chimarrãozinho pra gente conversar. Então, gente, a Thalita nos pediu ajuda e conseguiu a chance de participar da mentoria hoje, né? E o caso que ela me mandou, eu vou falar resumidamente o que tu me mandou e daí tu vai completando, tá? Tá bom. As informações, beleza? Então, assim, é um Weimaraner de 5 anos, né? 38 quilos. Eu acho uma raça sensacional. É muito, muito querido esses cachorros, né? Da raça Weimaraner. Sim. E esse cachorrinho é super bem cuidado, pelo que eu entendi, né? O dono é cuidadoso, usa Bravecto regularmente, não tem histórico de ectoparasitas. É imunizado? Foi imunizado? Vacinado, veio, ficou tudo em dia. Assim, ele não tem risco nenhum em casa, sabe? O terreno é muito limpo, é pedra São Tomé, não sei se vocês conhecem uma pedra de São Tomé. Então, assim, muito limpo o ambiente, sabe? Ele não tem fator de risco nenhum. Sabe? Show.
E aí a Thalita foi chamada para atender esse Weimaraner de 5 anos, gente, porque ele tinha histórico de vômitos e ele apresentou uma diarreia que você me disse que tinha cara de doença renal. Me explica o que é essa cara para ti. Aquela diarreia bem escura, sabe? Uhum. Líquida. Tipo assim, eu já não tô conseguindo comer e já não tá saindo mais nada. Entendeu? Mas Só mais com cara de melena, então, não de hematoquesia. não, Uma mistura. é uma mistura, Tá, praticamente. beleza, show. Uhum. Parecida com diarreia de parvo? Mas é um cachorro? Ou não? Não, não, Não? nem cheiro tava, nem com cheiro tava. Mentira. Show. Só que é um Beleza. paciente, professora, que eu conheço ele desde filhote. Eu acompanho Uhum. ele desde filhote. Ai, Então, que a legal. primeira vez que ele adoeceu foi em 2016. Fecharam um Uhum. diagnóstico em cistite. Fez Entendi. ultrassom, fez raio-x, não deu nada. Os exames, o hemograma e o bioquímico pouco alterado. Bioquímico não deu nada, só mais o hemograma. Aí trataram com merticortem, resolveu o problema. Aí ano passado, no mês de maio, ele veio à tona de novo, certo? Aí, aí ele apresentou, né, a alteração de hemograma, uma leucocitose significativa e tal. Só que aí o veterinário tratou somente com a dox, certo? Dox e prednisona. Só que eu comecei a observar o quê? Em 48 horas, ele apresentou melhora. Só que assim, o prednisona foi usado por 5 dias só. Assim que a gente tirava a prednisona, ele recaía. Foi aonde que ele começou a claudicar. Aí eu pensei em babese. Vendo os vídeos, as lives de vocês, comecei a pensar em babese Isso ano associado. passado. Isso ano passado, no mês de Entendi. maio. Uhum. Aí eu discutindo com uma outra veterinária, a gente decidiu fazer o imisol, porque ele Sim, estava respondendo a dox, mas não completamente. A gente sim. resolveu fazer o imisol. Na primeira dose do imisol, ele já apresentou uma melhora assim significativa, até mesmo na mucosa. A mucosa dele a gente via assim melhorando rapidamente, sabe? Só Sim. que a gente não pôde tirar a prednisona até a segunda dose do emisol, porque a gente tirou e ele começou a claudicar de novo. Uhum. Aí a gente manteve uma dose mais baixa até a segunda dose, 14 dias, né? Fez, a hora que fez, tirou tudo, melhorou. Aí ele só continuou com a dox. Uhum. Só que a Provavelmente ele creatina fez um processo imunomediado secundário, né? Nesse evento. foi isso que eu pensei. Aí, só que a creatina dele tava normal, a ureia tava normal, não tava alterada. Aí quando foi semana passada, aqui em Pará de Minas teve um surto de tosse dos canis. Nossa, Sabe? aqui também tá, menina. Você não Pois acredita? é. Tá um horror. Acho que espalhou pelo Brasil. Aí eu fui atender ele na sexta-feira, ele tava com todos os sinais característicos de tosse dos canis, sabe? Uhum. Comecei a tratar ele com amoxicilina. Perfeito, voltou a comer, voltou a brincar. Na sexta-feira, último dia do antibiótico, ele parou de comer. Simplesmente parou de comer. Aí, como é final de semana, a gente não tem muito acesso a exames, né? Ele veio piorando, começou com vômito, aqueles vômitos não contínuos, mas assim, tentava comer e vomitava. Tentava comer e vomitava. Tava assim. Aí na segunda-feira agora eu mandei os exames dele e o eritrograma dele veio todo alterado. Não tá com uma leucocitose, eu pensei que poderia ser por causa que ele tava com o uso de amoxicilina, às vezes mascarou alguma coisa, né? Então eu não sei se foi por causa disso. Só que aí eu tive que internar ele. Só que eu tive que passar ele para uma amiga minha, porque ele me vê como praticamente dona, sabe? Ele não aceita eu cuidar. Então, assim, fica complicado, né? Aí eu passei para ela, confio muito nela. E ela ligou fluido nele, com metoclopramida contínua, ondansetrona, começou com a dox, não vomitou mais, só que tá com aquele apetite caprichoso ainda. E tá apresentando dor abdominal ainda. Beleza. Então vamos assim, ó. Uma das primeiras etapas de uma melhora de raciocínio clínico, e para quem está acompanhando também entender melhor, é delimitar o problema ou os problemas clínicos do paciente.
Então, o histórico anterior, ele é importante, a gente precisa olhar para ele, com certeza, mas a gente precisa filtrar, nesse Você, caso, o que está acontecendo agora, né? Então, até onde eu entendi, é apatia, hiporexia, que teve um curso de anorexia, vômito, diarreia hemorrágica mista, de hematoquesia e melena. É isso? isso. Só que a Show. diarreia dele, ele apresentou quando eu tava levando ele pra clínica. Até antes disso, ele não tinha apresentado nada. Não, o cocô Tá, tava meio beleza. esverdeado, mas não tinha apresentado nenhuma diarreia, não. Uhum, beleza. Entendeu? Show de bola. Tá. Então, assim, gente, como eu falei, vômito, é, anorexia, teve esse evento de diarreia. Alguém perguntou aqui, esofagite e corpo estranho, os sinais não são compatíveis, né, Eu Thalita? É também, só vômito, não tem regurgitação, então. não, não tem. O vômito dele é daquele de náusea mesmo, não tá parando, é bem renal Uhum, mesmo, sabe? Não tá parando e sim. eu tenho que voltar, Tá. A entendeu? Thalita já está falando na parte renal, gente, porque ela solicitou hemograma e bioquímica sérica e ele tem uma azotemia. Então a gente já vai discutir ponto a ponto. Primeiro, eu vou mostrar o hemograma aqui pro pessoal e já vou te explicando também, tá, Thalita? Vou colocar aqui na tela. Tá bom. Então aqui, ó, a gente tem, nesse caso, uma anemia, né? Hematócrito, hemoglobina e hemácias estão reduzidos em relação aos valores de referência. Essa anemia, ela é normocítica, normocrômica. Nesse laboratório não tem RDW disponível, né? Pelo que eu percebi aqui. O reticulócito eu mandei fazer ontem, professora. Já mandou? Era essa a Só que eu primeira coisa acho que... que a Uhum. amostra por estar velha deu 0,4%. Como assim, velha? Quanto tempo fazia? É porque eu mandei na segunda-feira e eles fizeram para mim ontem, sabe? Ah, então Então já não era. Tem que aí a sempre gente vai. coletar. Uhum. Tá. Isso, 0,4% sendo uma amostra assim com todo esse tempo de armazenamento, Thalita, como eu não tinha esse dado antes, já é uma, assim, é possível que seja uma anemia semi ou até regenerativa, porque é esperado um consumo de reticulócitos nesse período, entende? Em vida, Entendo. tá? Uhum. Mas vamos lá, a gente já fala sobre isso. Plaquetas reduzidas, tá? Uma redução moderada, mas já está com 61 mil. Lembrando que redução severa de plaquetas ela é considerada abaixo de 50 mil, né? O que a gente não observa aqui. Leucócitos normal, segmentados normais, neutrófilos segmentados, eosinófilos. Me chamou muito a atenção esses linfócitos atípicos aqui. Eu não sei se tu chegou a conversar com o laboratório sobre isso, se vocês tinham percebido. Não, não percebi não, professor. Já vamos conversar sobre isso, então. Moderados codócitos e discreto rouleau, né? Rouleaux, tá? Então, o que eu quero pontuar antes de a gente seguir em frente na avaliação, tá? É um paciente de 5 anos com quadro inespecífico e anemia nesse hemograma. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, você já tem o resultado da bioquímica sérica junto, que tinha azotemia e hiperglobulinemia, tá, gente? Já vou mostrar, mas quem viu, eu deixei o material do caso lá no canal Vets VIP, cortei tudo, a identificação do paciente, tá, Thalita? Fica Sem tranquilo. problema. Ele tinha, então, azotemia e hiperglobulinemia. Então, o que geralmente o nosso sistema tipo intuitivo vai pensar num caso assim? Que provavelmente essa anemia é consequência da azotemia, né? Da doença renal crônica, por exemplo, que é uma das possibilidades. Só que Uhum. pode ser que a anemia veio antes, o processo de anemia causou apatia, vômito, e a doença que causou a anemia causou os sintomas. Essa azotemia pode ser pré-renal. Então, tem uma série de perguntas que a gente precisa responder ao longo da avaliação desse caso. E provavelmente a gente não vai ter um diagnóstico conclusivo aqui hoje. Eu vou te trazer várias reflexões para te ter mais condições de buscar o diagnóstico, tá?
Então, essa é a primeira pergunta. Uma anemia normocítica normocrômica, ela pode ser regenerativa, semi ou arregenerativa. O que é mais comum? Sobretudo em cão que não tem observação de regeneração em lâmina, tá? Então, a única observação de regeneração são os codócitos. Eles também aparecem em anemias regenerativas. Mas se fosse uma anemia super regenerativa, o que seria esperado? Anisocitose, policromasia, corpúsculos de Roux e Joly, todas essas alterações que sugerem regeneração. Então, não é comum um cão ter anemia regenerativa sem esses achados, mas não é impossível, depende da fase do processo, tá? E aí tem, para fechar essa avaliação, precisa da contagem de reticulócitos que você disse que solicitou, e você mesmo disse que tinha um viés de interpretação pelo tempo entre o envio da amostra e a coleta. Então, sim, a Thalita já está mandando bem aí na avaliação. É isso mesmo, tá? Reticulócitos, o ideal é avaliar de forma imediata, em até 4 horas da coleta, né? Então, isso pode interferir nessa interpretação, tá? E qual que seria o principal objetivo de saber disso, né? Para que saber se essa anemia é regenerativa nesse caso? Por exemplo, se ela for regenerativa, é improvável que seja consequência da doença renal crônica, apesar de nem toda anemia da doença renal crônica ser a regenerativa, mas é mais improvável, tá? Além disso, a leishmaniose, que é uma das possibilidades que a gente tem que colocar aqui pela região que você está, é esperado uma anemia totalmente arregenerativa. Então, a gente tem anemia e tem trombocitopenia. Já tem uma bicitopenia, né? E nessa doença em específico, que foi triada, né? Você já vai contar aí pro pessoal, foi investigado e deu negativo, a gente também espera uma anemia arregenerativa, tá? Então, nos ajuda a ter uma visão, basicamente, de quem nasceu antes aí, o ovo ou a galinha, né? A azotenia ou a anemia, quem que nasceu antes aí? Já que é um paciente que você acompanha continuamente, você sabe que ano passado ele não tinha azotenia, ele não estava com alteração renal, então isso também precisa considerar, tá? Aprofundando um pouco mais a interpretação do hemograma, Thalita, a presença de codócitos, ela pode indicar anemia regenerativa, tá? E ela também é observada em distúrbios hepáticos, renais e também no paciente com hiperglobulinemia, tá? Então, quando o paciente tem hiperglobulinemia, facilita a formação dos codócitos, tá? E ainda pode ser um achado preliminar a esferócito em anemia hemolítica autoimune. Então, teve alguém que colocou aqui, ó, acho que não está com cara de doença autoimune, talvez viesse um esferócito. E, de fato, sim, pode ser que a gente encontre os esferócitos. Eles são marcadores mais claros de um processo autoimune. Mas a presença do codócito, o Rulox, que está relatado ali na descrição, a presença desse empilhamento de hemácias, que é o Rouleau, ele também é predisposto por hiperglobulinemia. Então, quando o paciente tem hiperglobulinemia, aumenta a chance de fazer esse empilhamento de hemácias, né? E do ponto de vista clínico e laboratorial, Thalita, essa alteração ela deve ser diferenciada da autoaglutinação, que ela é mediada por anticorpos, tá? Então, provavelmente eles fizeram isso para diferenciar no laboratório, mas seria um ponto importante de você conversar com o patologista responsável. Por quê? Se não foi feita essa diferenciação, que é com um teste laboratorial com solução salina, para ver se desfaz esse aglomerado de hemácias, existe uma chance maior de ter um processo imunomediado de base, já que esse paciente tem um histórico provável de anemia hemolítica imunomediada secundária à babésia e Ehrlichia. Não tinha diagnóstico etiológico, né? Mas pode ser os dois tipos aí. Eles, assim, no consenso fala que não foi comprovado uma associação. Se tem babésia, vai ter anemia hemolítica imunomediada, o Ehrlichia vai ter anemia hemolítica imunomediada. Mas na rotina clínica a gente vê muitos casos onde
essas duas doenças acontecem de forma concomitante. E como o teu paciente ele tem esse histórico, o nosso radar tem que ligar para esse aspecto também, tá? Então, a principal importância de definir bem se essa anemia é a regenerativa ou regenerativa é em relação a este direcionamento, tá? Então, não sei se é possível, mas eu recomendo que você colete uma nova amostra até para rever esse hemograma. Outro ponto importante, quando é um processo imunomediado, é agressivo o processo. Não vai ser uma anemiazinha leve que não piora em 4 dias, que vai 3 dias vai dar hoje do exame, né? Dia Isso, 15. Então, isso. assim. Então, esse novo hemograma é importante nesses dois sentidos. A anemia da doença renal crônica ou secundária à insuficiência renal aguda, se não está tendo perda contínua de sangue, ela não vai piorar severamente nesse período. Porém, ele está na fluido. Então, isso vai gerar uma correção da desidratação, né? Porque aquela globulina aumentada também pode ser por desidratação, tá? Então, a Uhum. gente precisa desse cenário pós-hidratação. Eu faria só o hemograma e o teste de autoaglutinação, que eu já ia te orientar a fazer, porque eu acho que um dos principais diferenciais aí é a anemia hemolítica imunomediata, tá bom? Uhum. Correto, Beleza. professor. Teve algo... A Mila, uma colega nossa aqui, perguntou se a anemia hemolítica não causaria lesão hepática severa. Então, isso não é regra, Thalita, não sei se tu chegou a pensar nisso, porque Não. não. Até porque quando eu levei ele pra clínica na terça-feira, a Uhum. Vete achou que ele ia chegar assim, prostrado, carregado. Ele chegou banando o rabo, pulando, e tipo assim, a gente ficou sem acreditar da create de 3, entendeu? Só que é aquela Isso. coisa, é um cão muito agitado, que às vezes, tipo assim, um sinal clínico que ele mostra, você tem que investigar, porque ele não cai, entendeu? Fisicamente ele Uhum. não cai. Sim. Os exames podem estar todo alterado, mas ele não cai, entendeu? Entendi. E isso também é um dado clínico importante, Thalita, que joga a favor de processos de doença crônica, principalmente de doença renal crônica, tá? Doença Que renal crônica. essa possível doença renal crônica, ela pode ser secundária a uma doença infecto-contagiosa como a leishmaniose, como pode ser uma doença renal crônica que a gente nunca vai descobrir por quê, tá? Sem E aí, causa, por né? que eu te chamo e, tipo, um hemograma simples pode nos ajudar muito nesse direcionamento, pelo que um controle de hemograma, né? A gente sempre fala aqui que o hemograma é uma foto e não um filme. Então, tu tem Uhum. a foto do dia 15 e a foto de hoje, ela pode ajudar muito a esclarecer esses caminhos em relação à causa dessa anemia, tá? É, Então, seria a minha primeira medida assim de acompanhamento para entender melhor. E o teste de autoaglutinação que eu tinha mencionado é um dos testes que a gente solicita para a triagem de anemia hemolítica imunomediada, tá? Que o teste de Cumbres ele é mais confiável. Mas para a gente aqui no Sul, por exemplo, onde eu estou no Sul, que não tem nem SEDEX 10, até chegar a resposta desse teste, o bicho morreu, entendeu? Então, não é uma coisa que a gente usa com frequência, mas como você está perto de Belo Horizonte, acredito que teria mais facilidade de de realizar. Só realizar. que, só que assim, se o hemograma não mudou muito, tu vai gastar dinheiro com um teste que não vai fazer sentido. Então, é primeiro o hemograma, piorou a anemia, apareceram outras alterações sugestivas de processo hemolítico, tá? Então, se isso não aconteceu, faz bilirrubina total junto, avalia essa bilirrubina. Se essa bilirrubina está alta, indica que há hemólise, tá? Se isso aconteceu, pede cumbis. Se não aconteceu, a gente vai para o caminho das causas de anemias arregenerativas, tá? Ultrassom foi feito. Não foi feito. Porque como ele piorou o vômito, a gente já levou direto para internar, para fluido, para ele não piorar mais, E sabe? nesse hospital não tem ultrassonografista ou um volante para Não fazer. tem, não tem, não tem. Aí o que que acontece, professora? A gente estava até discutindo se compensa pedir o SDMA dele para avaliar renal.
Não Não, né? compensa. Nesse momento, principalmente, não. O SDMA sofre interferência de processo de doença grave, né? E, assim, antes de SDMA, urinálise e ultrassom. Por quê? Senão vai vir um valor solto de SDMA que pode dar aumentado e mesmo assim você vai ficar em cima do muro em relação ao diagnóstico, tá? Então, às vezes, o pessoal até interpreta errado isso que eu, o professor Paulo, falamos em live, a gente não é contra o SDMA. Mas colocar ele, a carroça na frente dos bois, antes de você ter um panorama completo para avaliar uma possível doença renal crônica, eu acho assim, tu vai queimar a verba do tutor antes da hora e não vai te dar todas as respostas. Você vai ficar perdido com essa resposta isolada do SDMA, tá? Uhum. Então eu focaria na ultrassonografia de abdômen, porque tu relatas que esse paciente ainda está com dor abdominal. Dor abdominal não é comum na nefropatia crônica, tá? Então, pode ser que ele tenha uma gastrite que está dando desconforto? Pode, tá? Às vezes até uma ulceração gastrointestinal pelo Ele tá sinal com clínico. protetor. Ele tá com protetor gástrico. Mas pode, como teve um evento de diarreia hemorrágica, é possível que tinha, né, ulceração. E é o que causa dor, não é a doença, tipo, supondo que é doença renal, né? Agora, Uhum. indo nessa linha de diagnóstico, não causaria dor, tá? Tá. Já a anemia hemolítica imunomediada tem dor abdominal, frequentemente. Por quê? Esplenomegalia, tá? Hepatoesplenomegalia dói. Pois Então, é. Da outra nesse vez que ele sentido. adoeceu, a gente fez o ultrassom, porque como não tinha entrado só com o Imisol, tinha entrado só com a Dox, a gente fez o ultrassom normal. Deu esplenomegalia, mas fígado normal, rim normal, tudo normal. Aí depois que fez o Imisol, acabou a dor abdominal. E a dor dele também tá bem concentrada no flanco, região É, do rim mesmo, sabe? entendi. Por isso que é importante esse ultrassom. Vai saber se ele não tem algum tipo de cálculo que está gerando uma obstrução pós-renal. Ele já tem um histórico de cistite anterior. Então, para fechar o raciocínio diagnóstico, o ultrassom é uma peça-chave. Até pelo que a Luana acabou de comentar, pancreatite aguda. É um diferencial nesse caso, apesar de ser pouco provável, tá, Thalita? Porque o vômito cedeu fácil ao tratamento antiemético, foi isso ou ele está vomitando ainda? Não, parou de vomitar. Então, na pancreatite, não é comum o paciente responder tão bem a metoclopramida em infusão, que é um protocolo que tem um efeito pró-cinético, além de antiemético, e o efeito pró-cinético aumenta a dor quando é pancreatite. Então, são vários detalhes de correlação clínica e terapêutica que um exame só não responde, né? Que é isso que a gente bate muito na tecla. A interpretação do exame, ela está sempre alinhada com a clínica, com a resposta terapêutica, com o perfil de evolução de cada doença que você vai elencar no diagnóstico, entende? Então, é um diferencial? É um diferencial. Paciente com dor abdominal e vômito, pancreatite, indiscutivelmente é um diferencial. Só que diante da resposta terapêutica, do cenário clínico, a gente pode concluir essa análise, tá? Tá. Pielonefrite, o Augusto falou também, então são todas alterações que sem uma triagem com ultrassom fica difícil de a gente Agir. poder começar a excluir, entende? Então é um ponto-chave na tua conduta com esse caso, tá? Eu não sei se tem algum volante na região. Quando está internado, Tem. eu sempre oriento a chamar alguém para fazer, para não ficar nesse vai e vem com o paciente, né? Que aí Uhum. fica mais confortável pro paciente em si, tá bom? Você falou de cálculo, professora. A micção dele tá normal. Normal? Não tá nem expressando algum movimento de dor. Tá urinando normal. Tá. Entendeu? Assim, eu tô viajando um pouco na maionese para te fazer pensar, tá? É improvável. Sim. Só que assim, um cálculo renal, na pelve renal, mesmo que ele seja unilateral, se ele for grande e o outro rim não estiver compensando, pode causar azotemia. Isso causa dor no flanco, tá? Um Entendi. cálculo ureteral, que é improvável, quase impossível nesse caso, também causa dor e pode causar uma azotemia, entende? E não causaria nenhum distúrbio de trato urinário inferior.
Então, o que que causa distúrbio de trato urinário inferior? Bexiga e uretra, entende? Uhum. Então, não dá para descartar. Tá bom. Deixa eu ver aqui. É, teve uma pessoa que eu não sei o nome, que perguntou, ele faz uso regular de Bravecto, pode ser algum efeito colateral? Então, eu tenho até medo de falar isso numa live, tá? Mas o que que tem acontecido? Que eu tenho visto na rotina e a gente atende alunos de mentoria de todo o país, né? Um grande número de casos de pacientes com diagnóstico de anemia hemolítica monomediada que fazem uso de Bravecto, de Simparic, de Comforts contínuo, tá? Não estou dizendo que é um fármaco específico, mas a gente tem visto essas alterações. E eu não posso provar que eles são culpados, mas eu sempre ligo o meu radar para anemia hemolítica imunomediada ainda mais forte quando esses 3 fármacos são usados de forma contínua, tá? Ele tomou Mas isso Bravecto. é uma observação bem pessoal, porque a gente tem visto nos nossos casos e nos casos de muitos alunos mentorados, tá? Não tem nada comprovado em literatura, tá bom? Ele tomou Bravecto em dezembro. Agora, Dezembro? dezembro. Tá? Tomara que não seja. Vamos, né? Vamos acompanhar aí, tá? Mas então eu acho que os pontos chaves olha, bem viver veterinário. Eu tenho 4 com este problema usando o Simparic. E aí, todas as vezes que a gente falou isso, que a gente até evita falar, porque como não há comprovação, às vezes pode gerar uma rebelião das empresas contra esse tipo de afirmação. Eu não estou afirmando, estou confabulando sobre uma observação de rotina, tá? Muita gente está vendo, tá? Então, acaba sendo uma coisa que chama atenção. Bravecto oral ou transdermal, não entendi. Tem Bravecto transdérmico agora, gente? Só conheço o de gato. Tem? Não sabia? Tem, sim. Vivendo e aprendendo. Tá vendo, né? Aqui, é que no hospital escola a gente fica meio escondido das novidades da parte comercial, sabe? Ninguém aparece contar pra gente. Pode ser. Show. Não é, né? Amanhã a gente vai mandar a nova amostra dele. Então é isso, tá? Conseguiu fechar teu raciocínio aí com todas as observações que eu te trouxe? Sim, O teste de autoaglutinação é super barato, costuma ser, tá? E é um teste que pode te ajudar também nesse direcionamento, tá? Beleza. Não, me ajudou demais, professor. Demais, demais, demais. É surreal para mim o trabalho de vocês. Nossa Senhora. Não tem noção do tanto que ajuda as pessoas. Que bom que foi importante para ti, Thalita. A gente também fica muito feliz. Gratidão por você nos procurar. Espero que a gente ajude teu paciente. Depois me conta como que está evoluindo, como que foram os exames. Pode trazer aqui no direct mesmo onde a gente estava conversando, tá bom? Tá bom. Gratidão imensa. Beleza? Obrigada, beijo. professora. Beijo. De nada. Tchau, tchau. Então, pessoal, quem não acompanhou todo o histórico, eu deixei as imagens do caso, com todos os exames, no canal do Telegram. A live fica toda gravada, então vocês podem ver desde o começo. Olha aí, Nascimento Vete, já era fã dessa equipe, agora sendo aluna do Descomplicando, está amando. Que bom! Quando que você entrou? Como que é seu nome? Me conta aqui. Entrou agora na turma 10 do Descomplicando? A Mabel disse surreal mesmo, eles são incríveis, gratidão sempre. Obrigada, Mabel, gratidão nossa de ter pessoinhas como vocês aqui nos acompanhando, muito show. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, quiser entrar, gente, eu tenho um tempinho a mais aqui hoje, tá? Hoje o pai do Bernardo tá aqui para levar ele na escola, estou tranquila, quem quiser tirar alguma dúvida, pode ser aleatória, pode ser de um caso específico, a gente pode conversar. Alguém tem alguma dúvida para tirar agora? Se não, hoje encerramos a nossa live de mentoria ao vivo. Como eu falei, o link para participar das aulas de mentoria está no nosso canal VetsVip.
e também nos canais de turma do Descomplicando. Então, o pessoal do Descomplicando a Interpretação de Exames tem prioridade para participar aqui das mentorias ao vivo, e o pessoal do RCVET Experts, volta e meia a gente chama algum convidado do RCVET Experts, porque tem um caso interessante para compartilhar, mas é o nosso programa que conta com mentoria contínua, né? Então, lá os alunos têm assessoria dos professores todos os dias da semana. Beleza? Obrigada, Maria Clara. Obrigada a todo mundo. Beijo. Até a próxima live.